Renato Cariani é inocente e eu vou te mostrar o porquê até o final desse vídeo. Olá, me chamo Dr. Thiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. A primeira pergunta que você deve estar fazendo é: por que raios um advogado especializado em imóveis está querendo opinar sobre o caso criminal do Renato Cariani? Bom, além de exercer a advocacia imobiliária, eu exerci o cargo de delegado de polícia por aproximadamente 4 anos. E, além disso, eu atuo no direito criminal voltado para o direito imobiliário, direito ambiental e direito empresarial. Então, eu posso apresentar o ponto de vista em cima de uma experiência que eu tive vivenciando ambos os lados da coisa, tanto no papel da polícia, enquanto delegado, mas também no papel de advogado defendendo pessoas que são acusadas de delitos, como está o Renato Cariani. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção, e antes de eu apresentar a minha opinião sobre o caso, a gente precisa fixar umas premissas em cima do que eu tenho identificado por meio do que foi divulgado na imprensa. A gente precisa primeiro traçar, na verdade, um histórico da evolução desse caso, desse inquérito, dessa investigação que foi feita em cima do Renato Cariani. Bom, pelo que eu pude amealhar ali na internet, a Polícia Federal recebeu uma denúncia e formulou uma investigação preliminar, ou seja, antes do Renato Cariani tomar conhecimento das coisas, ele foi investigado durante um período substancial de tempo, mais ou menos em torno de desde 2018, né? Então estaríamos falando de quase 4 anos de investigação antes dele tomar conhecimento de que estava sendo investigado. Quando que o Renato Cariani tomou conhecimento da situação? Quando foi deferido os mandados de busca e apreensão. E aqui tem o primeiro ponto que já me chamou a atenção nessa investigação. Por quê? Porque essa investigação ela é feita de um modo bipartite, ou seja, ela tem 2 fases. A primeira fase, no qual você junta elementos que vão substanciar, que vão dar lastro legal mínimo para que se solicite os mandados de busca e apreensão e os mandados de prisão. É assim que funciona essas grandes operações que você vê na mídia. O delegado ele investiga, junta um conjunto de provas. Eu não vou entrar na parte técnica jurídica aqui, que seria elementos de informação, mas vamos falar provas. Ele junta um lastro mínimo de provas para apresentar para o juiz: olha, está acontecendo esse fato criminoso, esses são os responsáveis e eu preciso avançar as minhas investigações. E para isso eu preciso apreender documentos ou buscar novos elementos de prova nas residências, e para que as minhas investigações não fiquem prejudicadas, eu preciso da prisão desse indivíduo. Então o delegado vai lá e apresenta isso para o juiz, e o juiz vai decidir se defere ou não defere essas diligências investigativas que estão sendo requisitadas. No caso do Renato Cariani, já me chamou a atenção. Por quê? Porque quando o delegado, com a conivência, né, a anuência do Ministério Público, solicita essa busca e apreensão, esses mandados de busca, ele faz também pedidos de prisão vinculados a essa busca. E dentre um dos pedidos estava a prisão do Renato Cariani, que foi indeferida. Salvo engano, todos os pedidos de prisão foram indeferidos. E por que isso já me chama a atenção? Porque se a acusação é de crimes de extrema gravidade, como tráfico de drogas e lavagem de capitais, ou seja, segundo a Polícia Federal, se coloca o Cariani, né, como o novo mentor intelectual da maior organização criminosa responsável pela venda de drogas aí no país, não se precisa de muita coisa para sair esse tipo de prisão. Na realidade, as prisões preventivas e temporárias pelo crime do tráfico de drogas são as prisões mais fáceis de se conseguir se você apresenta um mínimo de lastro de probatório. Você não precisa de muita coisa não, só precisa de um pouquinho de coisa para sair essas prisões. E não saíram. Por quê? Porque o juiz, quando foi avaliar essa questão, ele entendeu que o que o delegado apresentou para ele não era suficiente para imputar uma prisão ao Renato Cariani. E isso já demonstra uma deficiência da investigação, porque, como eu disse anteriormente, e repito, não se precisa de muita coisa para sair prisão nesse caso, principalmente em delitos de tráfico de droga. Pois bem, deixa eu desligar o celular aqui, só um momento. Pois bem, não saiu as prisões e foram deferidas as buscas. O que é que acontece nesse caso? Numa situação normal, o delegado vai,
vai no domicílio das pessoas, nos endereços, né, objeto das buscas, recolhe as provas que ele entende pertinente para a investigação, volta com essas provas para a delegacia, faz uma análise do que tem lá, do que foi juntado em cima do deferimento dessas buscas, e ele vai concluir a investigação. Em 95% dos casos que o delegado pede a busca e pede prisão, não sai a prisão, mas sai as buscas, e ele, com as buscas, atinge novos elementos de prova, ele conclui a investigação, faz o relatório do que ele encontrou, desses novos elementos que foram identificados, e novamente reitera a prisão, agora mostrando para o juiz, assim, ó, quando eu pedi a primeira prisão, eu não tinha muita coisa. Mas com as buscas que você permitiu, com os mandados de busca que você outorgou, eu agora achei isso aqui. Então, somando com o que eu tinha, mais o que eu encontrei, eu peço novamente a prisão, concluo o inquérito, faço o indiciamento e mando para o Ministério Público. Eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu. E, novamente, pelo que foi divulgado pela mídia, não saiu a prisão do Renato Cariani. Ou seja, mesmo após a deflagração dos mandados de busca, com o recolhimento de novos elementos de informação, novas provas, novamente a prisão dele foi indeferida. O que é que significa isso? Significa que a investigação realizada contra ele está amparada muito mais em conjecturas do que elementos, fatos concretos. Você vai me dizer, mas, doutor Tiago, você está me dizendo que a polícia faz um estardalhaço desse na imprensa, acaba com a reputação do rapaz, sem ter nenhum elemento concreto para subsidiar tudo aquilo que eles estão narrando para a imprensa? Com certeza absoluta. E isso acontece todos os dias. E para mostrar para vocês que eu não sou louco nem nada disso, eu vou dar um exemplo de um caso que eu conduzi, de um cliente meu, que foi, não um cliente, né, uma série de clientes que foram alvos de uma operação gigantesca aqui onde eu atuo no meu estado, e também foram objeto de diversas notícias na imprensa, no qual supostamente seriam a maior quadrilha especializada de falsificação do estado, no qual o delegado imputou mais de 10 crimes aos meus clientes, e no final, sabe o que é que aconteceu? Nada, não virou nem processo. O Ministério Público pediu arquivamento de todas as denúncias que o delegado fez contra os meus clientes, e eu vou mostrar aqui para vocês a notícia. Vamos lá, só um momento. Tá aqui. Polícia apreende 30 mil peças de roupas falsificadas em galpão no município de Gaspar. Certo? Vamos ver quantos crimes o delegado, na época ali das investigações, colocou aos meus clientes. Estava aqui. Bom. Por isso, os infratores responderão por crimes contra o registro de marcas, crime de concorrência desleal, crime contra as relações de consumo, crime de fraude no comércio, crime de lavagem de dinheiro e crime de sonegação fiscal. Vou puxar novamente a câmera para mim. Opa, agora sim. Quantos crimes viraram processo contra meus clientes? Nenhum. Isso mesmo. Meus clientes não responderam processo criminal após a deflagração dessa operação que virou notícia estadual, TV e imprensa. Por quê? Porque não existe nenhuma consequência de você manchar a reputação de uma pessoa em cima de uma investigação que apresenta muito mais mídia do que resultado. E esse caso do Renato Cariani se assemelha muito a esse caso aqui desses meus clientes. Por quê? Porque tinha-se mais conjecturas, mais ilações, muito achismo e pouco fato, pouca concretude da investigação feita pela polícia. Então, esse caso do Renato Cariani está caminhando muito para esse desfecho. Só que o que acontece numa situação dessa? Vocês vão perguntar, mas se o delegado não tivesse encontrado elementos suficientes, ele não teria indiciado o Renato Cariani. Não é assim que funciona a coisa. Porque você não pode pegar uma situação que está no tamanho do que foi uma pessoa que é referência nacional, considerando a mídia em cima do caso, e após a deflagração das buscas, você não pode simplesmente chegar e falar, simplesmente eu errei.
Eu achei que ele era responsável, mas ele não é. Obviamente que não, porque aqui não é questão de direito. É questão de ego, questão de vaidade e questão de você movimentar toda a máquina pública no intuito de realizar uma investigação para no final dizer que está errado. Então, esse indiciamento do Renato Cariani já é esperado porque não é possível ao delegado e ao Ministério Público, após toda a repercussão do caso, simplesmente dizer que, não, ele é inocente. Óbvio que não. Ele já estava indiciado a partir do momento em que foi pedido as buscas. Quando um delegado pede mandado de busca, ele já está convencido da autoria e materialidade. Então ele fica como se fosse uma cegueira deliberada e não pode, a partir desse momento, voltar atrás. Por quê? Porque a coisa já está avançada e já está grande demais. Então, obviamente que o Ministério Público, tendo concordado com a expedição dos mandados de busca e tendo concordado com a prisão, vai oferecer denúncia contra Renato Cariani, porque, repito, não é mais possível dizer que ele é inocente. A coisa vai ter que virar o processo e o Renato Cariani só vai se livrar efetivamente disso aqui por meio de uma sentença de absolvição. Na minha opinião, repito, não vejo sair uma condenação por tráfico de droga em cima de diversas informações do que a gente tem acesso, obviamente, sem analisar nenhum elemento da investigação, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o Renato Cariani e essa situação é muito peculiar porque não é apenas uma defesa criminal. Ele teve que partir para a sua defesa da sua reputação e da sua imagem, que efetivamente foi severamente abalada em decorrência dessa investigação. Então ele teve que tomar atitudes que são totalmente desencorajadas e até proibidas por um bom advogado de defesa. Por exemplo, aquela situação dos vídeos que ele fez de resposta para explicar as acusações que ele estava sofrendo pela Polícia Federal e pela imprensa. Isso é totalmente desaconselhável e eu tenho certeza que ele teve um embate muito forte com o advogado dele, porque o advogado, com certeza absoluta, o orientou a não fazer. Por quê? Porque aquilo tinha que ser uma surpresa defensiva no processo. Porque se as acusações da Polícia Federal e do Ministério Público estavam em cima de todas aquelas acusações fajutas de substância puríssima, do sal, da transferência de dinheiro do cameraman que usou para comprar o carro, eles tinham que ser pegos de surpresa com aquelas linhas defensivas. Porque é muito comum o advogado apresentar a defesa antes de chegar ao processo e aí o próprio delegado e o próprio Ministério Público já se prepara para rebater aquilo, entende? Só que aqui, como eu falei, a gente está numa situação peculiar. Ele teve que defender a sua reputação e teve que apresentar toda a sua matéria de defesa. E talvez isso crie uma dificuldade para ele no processo, porque ele permitiu que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público se preparasse previamente ao que ele vai aduzir na Justiça. Mas, obviamente, que esse vai ser um caso longo, vai ser um caso demorado, e tudo pode acontecer, inclusive nada, mas se eu tivesse que depositar as minhas fichas, eu depositaria pela inocência do Renato Cariani. Mas, obviamente, eu posso estar errado. Tranquilo? Bom, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí. Segue o canal, fideliza, deixa joinha, você já conhece os Paranauê e um forte abraço!